Sagrado seja esse dia para todas as pessoas. Hoje é 24 de 3 de 2023, 24 de 3 de 2023, 6 horas. O tema dessa leitura é mais como se fosse uma compreensão da criança interior, tá? É um assunto delicado. Eu penso que é uma situação que atravessa a história de muitas pessoas, né? São situações que atravessam a história de muitas pessoas e muito pouco falamos, né? Muito pouco comentamos sobre determinados aspectos da nossa vida, uns com os outros, né? Umas pessoas com as outras, porque é aquele sentimento de como se a gente tivesse incomodando, sabe? Incomodando. Aquele momento que a criança tenta falar com o adulto, tenta mostrar alguma coisa que ela achou legal, mas o adulto tá muito ocupado com todas as situações da vida dele e não consegue prestar atenção, né? E bom, essa é mais uma continuação, né, das leituras anteriores. Para quem quiser as outras, eu envio os links, só me conectar. E é um processo que quanto mais a gente dialoga, quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente traz para a consciência todas essas situações que foram vivenciadas durante os períodos de infância, a gente tem a possibilidade de localizar o que existe atrás da dor, né? Depois ali que a gente está sentindo dor, enxergando dor, falando sobre dor, o que tem depois disso, né? Existe uma palavra que chama superação, e aí eu tenho uma certa dificuldade em utilizar essa palavra porque me soa como algo que já tá pronto, sabe? Algo que possa ser vendido e não me agrada. Não sinto agrado por essa palavra, então eu acredito que transmutação, tá? Eu vou sentir aqui e partilhar como transmutação. Transmutação das situações difíceis, compreender quais foram as estruturas que foram potencializadas, sabe? Sem romantização alguma. A gente vivencia, experiencia situações traumatizantes durante o processo de infância. E hoje eu vejo uma necessidade assim imensa da gente falar cada vez mais sobre isso em todos os espaços, de acolhermos pessoas com todo o seu estoque emocional, tá? Por gentileza, 3 energias para abrir essa leitura. 3 energias para abrir essa leitura. Já caíram 2. A primeira é Logum Edé. A segunda é Oxum Maré. E a terceira são os Ibejis. São as crianças. Elas deram ar da graça aqui. Bom, minha gente, toda essa conceituação daquilo que você é, né? Por exemplo, você é homem
E aí você precisa seguir um padrão, né? Um padrão relacional, um padrão sexual, um padrão de estabilidade, né? Material, vamos dizer assim. E desde muito cedo, a pessoa como homem, né, como conceito de gênero masculino, ela se, se molda dentro de estruturas muito, puxa, muito dolorosas, pesadas, silenciosas. É como se não houvesse uma autorização, né, para falar, para manifestar essa essência feminina. Tanto que até hoje podemos ver, assim, amplamente ainda situações acontecendo com pessoas que têm características ditas por afeminadas, né? Como se a pessoa tivesse um desvio de caráter através do olhar de uma grande parte da população, né? Infelizmente. E essa impossibilidade, essa incapacidade de manifestar os sentimentos, de comunicar os sentimentos, de receber afeto, sabe? De receber abraços, né? Muitos homens não se tocam, não se beijam, não se abraçam. O corpo humano, desde o princípio do nascimento, ele necessita do toque. O toque, ele é uma forma de cura. E aí é como se, teve, agora atingiu tal idade, então não precisa mais disso. Agora ele vai receber o toque de uma outra pessoa com uma conotação sexual, né? E com isso a gente vai adoecendo o masculino. A gente vai enrijecendo, tornando pétreo, sabe? Uma rocha mesmo. Podem ver as estatísticas, né, de doenças, de violência, de suicídios, né? Esse é um assunto forte, tá, gente? Quem tiver emocionalmente instável, talvez seja interessante ouvir em outro momento, tá? Dá uma fortalecida na emoção, pode ser que alguém que esteja ouvindo esteja sensível, então dá uma fortalecida na emoção e depois volta aqui, tá? A mulher, por sua vez, ela também é criada, é nascida, né, para poder assim atender a um padrão, né, um padrão físico, um padrão de pensamento, um padrão de timbre, timbre da voz, altura da voz, não pode ser muito alegre se não é dada, não pode se relacionar com várias pessoas. Enfim, são papéis, né? Papéis e milhares de papéis que sugerem assim uma normatividade do gênero, né? Mulher faz isso, o homem faz isso. Aquela máxima dos pensamentos de algumas bancadas, menino usa azul e menina usa rosa, né? Então, assim, é um pensamento bem retrógrado mesmo, né? É uma situação bem engessada, contida, que cada vez mais vai distanciando a gente do nosso maior potencial, que é a comunicação, né? Quando a gente, e eu falo assim por mim mesma, viu? Quando eu, como pessoa identificada dentro de um gênero feminino, percebi que sofria violências sociais, relacionais, devido a uma estrutura,
o meu primeiro sentimento, né, foi a raiva. Foi a raiva, foi querer culpabilizar alguém. Eu queria alguém para culpar, eu queria uma pessoa para dizer, olha, você está sendo isso, você está sendo aquilo, para eu me sentir melhor, né? Para eu me sentir melhor. E com o passar do tempo, eu fui percebendo, né, principalmente depois que adentrei nos portais do autoconhecimento, das medicinas da floresta, com a ayahuasca, mais precisamente falando, tá? Isso não é nenhuma sugestão de ninguém realizar processo sem ter o chamado, tá, gente? A ayahuasca é uma coisa seríssima. Tem que ter um chamado, não adianta fazer porque outra pessoa diz que é bom ou acha que é bom para você, você tem que sentir que é bom e tomar essa decisão, tá? Então é assim, é uma situação que precisa ser conversada, tem que ter diálogo, a gente tem que ter coragem de enfrentar o outro lado, né? E não enfrentar para só dialogar palavras duras, para só apontar dedos e dizer, olha, eu tô cansada porque você não faz, eu tô isso porque você, eu tô aquilo porque você, eu não me sinto confiante porque você, sabe? Então, é uma necessidade de ter muita honestidade nas partilhas, né? É muito interessante que assim, a gente vivencia, experiencia anos e anos do lado de uma pessoa e não conversa sobre essas coisas, sabe? Hoje eu sinto muito mais abertura para isso, as pessoas querendo mais dialogar, querendo trazer mais essas falas de infância, né? Esses processos, mas muitas pessoas que chegam, né, até a minha caminhada passaram por situações extremamente agressivas durante a infância. Agressão física, né, extremamente severa, agressões psicológicas, abuso sexual, são muitos e muitos gatilhos, né? São muitos e muitos gatilhos que hoje permeiam as relações. Então, muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente não está conversando com o adulto dela, a gente está conversando com a criança. Você pode perceber, a pessoa não consegue te ouvir, ela não consegue centrar naquilo que você está falando. Você fala uma coisa, ela sente que é um ataque, porque tem essa trajetória que começa ainda no útero materno, tá? A função, existe uma profissional, né? Ou um profissional, uma pessoa profissional, que é doula, faz doulagem, né? A doula, ela apoia pessoas com útero a terem seus filhos de uma forma mais amorosa, sabe? Mais afetiva. Só compartilhando assim uma história com vocês, quando eu tive a minha filha em 2015, eu estudei muito, né, essa energia do bem nascer, né? Essa energia de ser acolhida no momento do nascimento. Mas por um processo físico, eu não pude ter a minha filha de parto normal ou natural, como eu queria. O processo ele inverteu. A bolsa, né, normalmente tá pronta para estourar ou ser estourada, né? Não, a gente não indica que seja estourado, sou doula também, mas lá pelos 7 centímetros, né? E eu tinha 1 centímetro de dilatação e a bolsa já havia estourado. Então eu não pude ter a minha filha numa casa de parto. Antes disso, eu já tinha passado toda uma trajetória com ela
sob suspeita de ter uma questão neurológica, né? Então é assim, foram 7 meses, né? Foram 7 meses que foi a partir da data que eu descobri essa situação de muito, muito, muito medo, de muita angústia, de muitas experiências assim, as quais eu não desejo para ninguém. E puxando o gancho da leitura de ontem, quando eu falo disso, tem uma parte de mim que ela está sendo curada, né? Ela está em processo de cura. Quando eu transmito essas informações, não é pra gente sentir pena da história, ai meu Deus, coitado, passou por isso. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente saber que depois que a gente entende determinadas questões do sistema, a gente consegue ultrapassar aquela situação a ponto de transmutá-la, sabe? Essa carta de Oxum amarela me traz muito esse sentido da transmutação, né? O apoio das energias primordiais, das energias do cosmos, do universo, para que tenhamos mais força na caminhada, né? Mais força nesse próprio caminhar. Então, aqui, de toda essa vivência, de toda essa experiência que eu passei, e isso é um resumo bem, bem pequeno, depois de tudo eu entendi que não há uma única pessoa que é responsável por isso, porque da pessoa com útero, é importante a gente entender que nem todas se identificam como mulher, tá? Da pessoa com útero que gesta uma criança, né? Existem inúmeras coisas acontecendo, sentimentos. Se for o primeiro filho, é aquele medo de não conseguir dar conta, de não ser suficiente, de não saber fazer. Meu Deus, eu não sei fazer, agora eu tenho uma outra pessoa para cuidar, sabe? Então, tem toda uma estrutura que sustenta, né, essa situação da indústria do nascimento, né, essa autonomia de parir que tiraram, né, das pessoas. Imaginem vocês que se uma mulher que se reconhece como mulher, né, sofre todo tipo de violência dentro de um hospital tradicional, que não tem esses conceitos pré-concebidos, né? Eu lembro muito bem da fala de um médico que ele disse assim, né? Que ele chegou, ele estava numa. Esse foi um dos meus professores, inclusive, do curso de doula. Ele estava em uma sala, né, em um ambiente, ali na entrada da clínica, né? E chegou uma mulher parindo já. Ela já estava com a criança coroada. E até, nossa, me arrepiando de falar, mas o que que ela fez? Ela chegou, agachou no chão e fez força. E ele saiu imediatamente da sala de onde ele estava e começou a gritar com ela. E aí ele fala que ele sempre recorda-se muito bem do olhar dela, né? Como que ela olhava para ele. Aquele olhar de eu sei fazer isso, o meu corpo sabe fazer isso. Aquele sentimento de depois que tudo passou e que ele expôs assim toda a estrutura petrificada academicamente dentro da cabeça dele, ele olhou para ela e falou assim: sim, realmente ela sabe fazer isso. Eu sou só um coadjuvante. Eu não tenho nenhuma soberania nisso. É como se a mulher ou a pessoa, nesse momento, ela precisasse somente de alguém que dissesse: tá tudo bem? Estou aqui para te apoiar,
para te entregar esse suporte. Porque dentro dela, o corpo dela sabe o que fazer, certo? A cirurgia cesárea, ela deveria ser algo para salvar a vida, né? Não a primeira opção. E aqui, eu tô falando de uma situação muito delicada e muito grande, tá, gente? É só com muito estudo que a gente consegue compreender que essa situação, ela é uma situação feita pelos moldes do capitalismo. E quando a gente fala disso, a gente está falando assim de muito dinheiro rolando no meio. É uma indústria realmente, né? Indústria do nascimento. Isso é desesperador, porque a gente já chega nesse mundo tomando um tapa, né? Quando devíamos, é belíssimo, caso vocês tenham a oportunidade de assistir, mas é muito bonito. A criança, ela sai normalmente, muitas vezes não precisa de nenhum tipo de corte, nenhum tipo de intervenção. Ela é colocada no peito, no seio da mãe, e ali ela já busca a iniciar a se alimentar. A conexão é totalmente diferente de uma pessoa que nasceu por um método de extração, tá? Então, a gente tem que entender tudo isso para falar de criança interior, né? Não é só uma vez que a gente maltrata a criança, né? Não é só uma vez, não. Por gentileza, 3 cartas. A purificação. Nossa. A iniciação. Caíram bastantes, mas eu vou receber. A duplicidade, a incerteza, a peregrinação, mais uma. Arte e ciência. Maravilha. Maravilha. Bom, eu acho que a primeira carta, né, ela já fala muito dessa leitura. A intenção, né, dessas leituras é trazer um pouco mais de amplitude na visão em relação a determinados temas que atravessam as nossas histórias, né? E a gente necessita de, às vezes, apenas de uma compreensão, algo que seja mais palpável, simples, né? A purificação, ela é uma carta que me traz, assim, uma sensação, um sentimento, esse sentimento de equilíbrio que eu falei do começo, sabe? Esse sentimento de compreender dentro de si as polaridades, isso é muito importante. Eu venho falando em todas as leituras porque quando a gente estabiliza masculino e feminino, a gente cura essa relação dentro da gente, todas as coisas mudam. Sabe? Deixa-se de ser dependente, deixa-se de ser conivente com situações que já não devem mais acontecer. Então esse equilíbrio ele é muito importante e são coisas que a gente não consegue, né? A gente não aprende na infância. A gente não fala de saúde mental na escola. Na escola todo um exercício que contribui para um pensamento de obediência. Você com 7 anos tem que sentar, ficar quieta, aprender, fazer a lição, chegar, fazer a lição de casa, calado, quieto, com toda aquela energia, com toda aquela situação interna, sabe, em ascensão, com toda a potência e a criatividade em ascensão. E a doutrina é: obedeça,
sente atrás de uma mesa e obedeça. E isso a gente vai levar por anos e anos a fio depois que cresce, né? Tanto que a gente esquece realmente que a nossa criança, ela ainda é viva dentro de nós, né? A iniciação, ela me vem aqui um sentimento bem forte de compreender as coisas um pouco mais do princípio, sabe? Qual que é o princípio? Até onde você tem informação da sua história? Até que ponto da sua história você consegue saber? Então, assim, a história de pai, a história de mãe, avô, avó, bisavô, bisavó. Se conseguir a história dos tataravós também vai ser muito bom. Resgatar dentro da própria linha da família as histórias, os conceitos, o que aquela família acredita, como que aquela família se trata. E quando a gente vem falar de família, a gente sabe que o bicho pega nessa questão, né? É muita coisa para perdoar, é muita coisa para racionalizar, outras realmente são de sentir. E a iniciação é como se precisasse, né, de uma investigação lá na infância. O que foi que parou o meu, a minha potência criativa? O que foi que parou a, a minha voz, minha fala, né? Normalmente as crianças, elas estão num lugar onde assim, os adultos, eles não ouvem, não ouvem. E também, gente, a gente como adulto não é para sentir culpa, sabe? Não é para sentir culpa, é para olhar a situação e pensar assim: puxa, eu gostaria de ter recebido algo mais compreensivo, mais afetuoso, mais amoroso. Então, se eu não tive, eu vou buscar formas, meios, métodos de conseguir entregar isso, ainda que eu não tenha filho, ainda que eu não tenha filho. Uma das outras coisas que a sociedade faz é deixar os pais sozinhos. E eu vou falar assim de uma coisa bem séria. Como mãe, muitas vezes eu deixei de estar em lugares com a minha filha. Eu gosto de chamá-la de minha cria. Com a cria, eu deixei de estar não incomodar, para não incomodar. Porque a criança chora, a criança do nada quer ir embora. Então, muitas vezes, nossa, quantas vezes eu deixei de comparecer em muitos lugares que já era para não ter que lidar com aquilo, né? Então, de uns tempos para cá, eu tenho experienciado situações assim incríveis, 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 de pessoas incríveis, de estar em um ambiente, por exemplo, fazer teatro para mim foi incrível e poder ter a presença da minha filha no teatro foi maravilhoso. Ela, nossa, ela se divertiu muito e não é muita praia dela, então ela não quis me acompanhar em muitas aulas, mas foi muito interessante porque, assim, o primeiro momento que minha orientadora mandou mensagem dizendo: Olha, estamos aqui, você não vem? Eu disse a ela: Tenho uma filha, seria algum problema levá-la? Problema algum, problema algum, a gente te apoia. Ela pode vir, ela pode ficar, não tem problema algum. Então, é realmente da gente poder pensar no tanto que a gente distancia as pessoas com filhos, né? No tanto que a gente distancia questões assim que são comuns, né?
A gente se reproduz, a gente gosta de estar em comunidade. Eu sinto que essa leitura vai ficar bem grande, tá? Mas realmente são coisas que tecem, assim, uma importância na, na, na nossa troca, na nossa partilha. Ainda que essa partilha seja assíncrona, ainda que você ouça esse áudio daqui 3, 6, 9 meses, 3 anos, não importa. Não importa. Os passos da humanidade, eles são eles são muito lentos. Isso não significa que a gente não tá mudando, não é para deixar de ter esperança, né? Já tem muitas pessoas aí falando sobre educação positiva, sobre a comunicação não violenta, sobre observar a criança como se fosse um mestre. O tanto sabe, o tanto de valor, o tanto de orgulhos que a gente tem de uma pessoa com muitos diplomas, com muito letramento, é o tanto que a gente tem que ter para uma criança. Porque eles são incríveis, eles conseguem trazer situações assim para nossa mente de uma forma muito simples. E utilizar a cura da criança interior é trazer para a mente consciente o tanto que as crianças são diminuídas, né? Se quando adulta, né, enquanto pessoa adulta, eu diminuo uma criança, eu tô fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. A gente tem uma tendência a gostar de envergonhar as crianças, a falar das características físicas delas. E essa capacidade é só entrar na internet, assim, em determinados conteúdos sem mitaeira nem beira, mas se você fica 3 minutos lendo o comentário daquilo, você sai. Nossa, é uma tristeza sem tamanho. É uma tristeza sem tamanho, porque são julgamentos e julgamentos e julgamentos e ataques. A internet é assim, tem uma moça que chama Brené Brown, inclusive eu recomendo muito o poder da vulnerabilidade dela, o poder da coragem chama, tem no Netflix e no YouTube tem alguns vídeos também muito bons dela. É muito importante entender sobre esses aspectos da vulnerabilidade, da vergonha. E por que que a gente continua, sabe, tendo esse tipo de conduta umas com as outras, né? Por que que a gente continua tendo a necessidade de atacar aquilo que a gente não, sabe, não, você não conhece a pessoa, nunca viu. Se ela tem um corpo que você acredita que não seja saudável, você não tem nada a ver com isso. Independente do peso, independente da aparência. Então é sempre assim, num sentido de retomar um pouco essa trajetória daquilo que foi aprendido, das crenças familiares, para poder compreender como que está caminhando, tá? O lugar de cura da criança não é um evento que vai realizar, não é uma sessão como é que é o nome? Ai, constelação familiar, e aí também é uma estrutura que a gente tem que tomar muito cuidado para mexer, porque realmente tem algumas questões que são tão petrificadas dentro das pessoas que a gente acaba reproduzindo como terapeutas sem perceber, né? Então, todo terapeuta que estiver me ouvindo, assim, é um apelo, né? Para que não façam coisas
que a pessoa não tenha plena consciência do entendimento. Eu ouvi uma história de alguém que tentou hipnotizar outra pessoa para perdoar o pai. E aí isso mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Eu trabalho com hipnose também, mas de uma forma muito translúcida, assim. Eu gosto de falar mais conscientemente, mas isso mexeu muito comigo porque assim a gente não tem acesso a toda a história e a gente não tem o direito de mexer em lugares não autorizados, né? Temos também que ter a sensibilidade de perceber se a pessoa compreendeu ou não como que é aquele tipo de processo. Aqui fica um pedido muito forte, porque às vezes o que a pessoa demorou anos e anos para construir, a gente derruba e depois não dá suporte, não tem estrutura para dar suporte. Então, quando uma pessoa passa por um processo terapêutico e aí a gente está firme no propósito de cura também interior, porque como como terapias, a intenção, né? Essa intenção é de apoiar e não de atrapalhar o processo da outra pessoa. Depois vem a carta da duplicidade. Aqui tem uma sensação de algumas confusões, sabe? Situações que não foram, não foram compreendidas. Situações que não foram compreendidas. É como se, poxa, mas eu amo tanto essa pessoa da família me fez tanto mal, mas eu ainda amo muito essa pessoa. Não é sobre deixar de amar, sabe, gente? Não é sobre deixar de amar, não. É sobre compreender que às vezes aquele lugar, aquele espaço que nos adoece, ele precisa de uma certa distância para que a gente consiga se fortalecer. Esse fortalecimento, ele não é feito da noite para o dia. Às vezes as pessoas podem olhar para você, ou você mesma pode olhar para si e pensar assim: nossa, mas eu não melhorei nada, eu não evolui nada, parece que nada muda, tudo acontece de novo. Mas faz assim essa análise da sua linha do tempo, né? Faz a análise da linha do tempo, sei lá, de iniciação. Vamos pensar assim, de 9 meses para cá. 9 meses para cá. Hoje é 24/3/2023. De 9 meses atrás para cá, quanto que você mudou? Quanto que você conseguiu transformar dentro de si? É uma grande vitória a gente compreender aspectos internos da nossa personalidade. É uma vitória. É uma vitória porque no trabalho eu sou uma pessoa, na intimidade eu sou outra pessoa, no mercado eu sou outra pessoa. Nós não dá para ser a mesma pessoa em todos os lugares. Há lugares que têm um acordo coletivo, né? de convivência. Não posso chegar numa biblioteca rindo e falando alto, ainda que eu esteja muito contente. Não é nem por uma questão de não ser de bom tom, mas sabe, é sensibilidade. É sensibilidade. E a criança, ela não tem essa maturidade, ela aprende essa maturidade por meio de uma norma, uma regra, uma imposição. Quando temos, assim, situações impostas,
São muitos conflitos. Essa carta da duplicidade, ela tá me vindo, ela tá trazendo assim informações de muitos conflitos. Eu sei, não sei, eu quero, não quero, eu vou, não vou, eu faço, não faço. O que eu faço por mim hoje? Logo depois da duplicidade vem a incerteza. Coisa interessante, viu? Logo depois da duplicidade vem a incerteza. Então, isso confunde a gente, isso não deixa o sentimento ser cristalino. Isso dificulta no nosso propósito de pisar ali firme num lugar e dizer, bom, eu quero isso aqui para mim. Independente do que vai acontecer ou como vai acontecer, eu quero isso daqui para mim e eu trabalharei por isso. Sigo firme nesse propósito. Tenho autoestima para construir, para tecer esse trabalho. Tenho voz para falar. Eu não preciso mais ter medo do que as outras pessoas estão falando, estão pensando, estão compreendendo. Eu não temo. Eu falo aquilo que eu sei, eu digo aquilo que eu sinto e eu recebo falas de outras pessoas que ressoam. A quem não ressoar não tem problema, não é uma necessidade que todo mundo concorde com todo mundo. Eu tenho um professor maravilhoso, o nome dele é José Rogério. Eu fiz 6 meses de estágio de psicologia jurídica com ele. E ele falava assim uma coisa belíssima, um homem, nossa, incrível professor. Ele falava uma coisa belíssima, ele dizia que o conflito, ele é uma das coisas mais incríveis da existência. O conflito, ele é bom. Pense só você, se você não tivesse conflitos, onde que você estaria? Que tipo de vida você vivenciaria sem os conflitos? Sem aquilo que te move, que te coloca em movimento, né? O movimento ele é extremamente necessário. E criança ela é o movimento. Quando a gente está com alguma situação de engessamento, de tristeza, desamparo, é bom trazer esse movimento, é bom trazer a brincadeira, o riso, assistir desenho. Eu falo para várias pessoas, né, que eu estudo desenhos, eu estudo Naruto, eu estudo Irmão do Jorel, e são lugares assim, eu estudo desenhos, agora o último assim que mais me tocou foi o Encanto, que eu fui assistir no cinema inclusive. Era uma das crianças que estava lá chorando. São estudos da nossa criança, estudos de como a gente aprendeu, estudo da nossa comunicação com os mais velhos e dos mais velhos para com a gente enquanto criança. Então são muitas coisas para observar, né? São muitas coisas para lidar que só vamos compreender com a caminhada. Próximo passo é a peregrinação. A peregrinação ela me vem com um sentimento de necessidade de equilíbrio, tá? Trazer equilíbrio para essa situação e é engraçado que ela vem debaixo da linha de Xumaré. Então a gente tem o Xumaré, a iniciação e a peregrinação. Eu começo a caminhar dentro de mim, eu começo a estruturar dentro de mim uma nova história, um novo desfecho para minha história. Porque senão eu só reproduzo situações familiares, porque senão eu só reproduzo tipos de relacionamentos que a gente acha, sabe, lamentável. Você olha e pensa assim, eu não quero ser isso. E aí quando você vai se entender dentro de si, você está sendo exatamente aquilo que você não quer ser. E isso traz o conflito, né?
Essa carta de duplicidade com incerteza me vem essa história do conflito. Então é purificar realmente, purificar, trazer esse equilíbrio conforme caminha-se, conforme troca, partilha, conforme estuda. A última carta é a arte e a ciência. E, nossa, belíssimo, belíssimo fechar desse jeito, porque a arte ela desperta a nossa criança. Eu trabalhei junto à minha criança em um processo muito bonito com duas pessoas, três pessoas, né? Três pessoas adultas e uma criança. Partilhamos de um processo belíssimo de cura da criança interior e a gente foi brincar em um parque, né? Eu sou uma mulher grande, só para vocês entenderem, eu tenho 1,74 m de altura. Não faço ideia do meu peso, que já taquei o F para isso, mas eu não sou pequena. E aí, nesse parque, né, a gente foi brincar. Começamos um processo, uma conversa, um diálogo, uma troca muito potente e fomos brincar. Nesse parque, se eu não me engano, ele fica em Santo André, São Paulo. Tem brinquedos de adultos. E aí começamos a brincar e é aquela sensação, sabe? Principalmente a pessoa que sempre foi grande, é aquela sensação de eu vou desmontar tudo isso daqui. E aí já começa um monte de processo, sabe? Em relação ao corpo, em relação à autoestima. Começa um monte de situação acontecendo. E ali foi uma cura muito poderosa. Foram muitas horas de trabalho, né? E a coisa mais interessante que eu notei nessa vivência, gosto de chamar de vivência, a coisa mais interessante que eu notei foi que depois que nós, né, as pessoas adultas, tiveram a coragem de escorregar e de brincar na balança, os outros pais que estavam tirando foto de longe e mexendo na internet, eles também se sentiram confortáveis a brincar. Foi realmente uma revolução, assim, aquele dia. Porque em todo parque que a gente vai, eu gosto muito de ir em parque com a minha filha, todo parque que a gente vai, os pais estão ali mexendo no celular, tira foto, dá uma olhada na criança e esquece de brincar, esquece dessa potência do brincar. Teve uma vez que eu entrei num tanque de areia para brincar com a Lara e automaticamente um monte de criança começou a se conectar com aquilo, com aquela brincadeira. Porque eles não estão acostumados a ver uma pessoa adulta brincando. Quando não é um profissional, né, da pedagogia. Por que não todos podemos ativar um pouco esse lado pedagogo, né? Por que não? Tá vendo a dificuldade de... E ontem eu falei isso, eu recebi isso. Quando uma criança cai, a nossa função é perguntar para ela se a gente pode ajudar, não é dizer eu te avisei. Depois que caiu, o que vai adiantar o eu te avisei? Eu te avisei. Pra quê? Pra ela se sentir mal? É isso que a gente faz com a gente. Vocês entendem a dimensão de tudo isso? É uma dimensão muito grande. É uma estrutura muito grande que a arte, a arte do corpo, a arte da pintura, da música, da fala, tudo isso traz essa reconexão, tudo isso traz essa habilidade, né, da gente levar a vida um pouco mais leve, levar a vida um pouco mais amorosa, amena, criativa,
sem tantos preconceitos, sem tantas necessidades de representar um personagem que não faz parte, né, da nossa essência. Então, eu vou finalizando por aqui, vou pedir a carta para sintetizar algum tipo de conselho, mensagem, um direcionamento, mas essa conversa aqui dá para dias, sabe? Dá para dias. Também gostaria de dizer que tem muitas pessoas na internet falando sobre educação positiva. Algumas páginas no Instagram, quem sentir no coração, eu posso compartilhar, me chama no privado, eu compartilho. Depois eu vou fazer um material colocando esses estudos, colocando alguns livros, algumas coisas para a gente poder, de fato, trabalhar uma estrutura de um novo pensamento, né? De acolhimento com as crianças, de fala amorosa, de abraço, tudo aquilo que muitos de nós não tiveram e agora, de alguma forma, a gente precisa entregar, tá bom? Por gentileza, baralho, eu gostaria de uma carta para sintetizar, aconselhar ou direcionar. Opa, já virou. Fogueira do Conselho. Carta número 24. Vamos ver. O que a fogueira tem para nos dizer? Anciões reunidos, fogo da luz da sabedoria, palavras, decisões, conclusões ao longo da noite. Se você tem andado meio hesitante quanto às atitudes a tomar, a carta da fogueira do conselho lhe mostra que chegou o momento de tomar uma decisão. Não pode haver um movimento de avanço se você não descobrir qual a trilha que leva para fora do pântano e para dentro da floresta. É preciso coragem para empreender mudanças na vida, e todas as mudanças começam por uma decisão. Decida-se, não olhe mais para trás, a vida espera por você, de braços abertos, em toda a sua beleza. Se por causa da decisão de outras pessoas você se encontra numa situação difícil, passe a tomar suas próprias decisões. Você não é obrigado a tomar decisões baseadas em opiniões alheias. Pese bem todas as possibilidades e preveja o quanto a sua decisão pode afetar os outros. Depois tome coragem e haja, descubra sua própria verdade e mantenha-se fiel a ela. Complementando aqui esse finalzinho, o Jung vai dizer em alguns estudos que até os 35 anos de idade aproximadamente, nós temos um processo muito conectado à família, né? E depois dos 35 anos, a gente passa muito a querer a nossa individualidade, a gente passa muito a querer a nossa enxergar, compreender, acolher a nossa própria essência, e isso vai chamar individuação. Então, a quem possa interessar também estudar conteúdos sobre a individuação do Jung, são muito benéficos, tá? Para apoiar todo esse movimento aqui, toda esse engessamento que acontece com a gente durante a vida, né? E que a gente vai aos pouquinhos desconstruindo, destruindo mesmo, para poder fazer crescer algo mais próspero, tá bom? Um beijo para vocês, um excelente dia.